Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 42. Iniciei uma série de estudos, se o Senhor assim permitir, nós venhamos caminhar por algum tempo sobre este tema. O meu desejo é compartilhar sobre a depressão à luz da Bíblia. E à medida que o Senhor for nos concedendo graça, nós vamos estudando este tema. Salmo de número 42, vamos ler apenas os versículos 5 e 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos e irmãs, este é um assunto muito sério, um assunto delicado, porque geralmente não admitimos que um cristão possa sofrer algo tão grave como a depressão. Isto é muito mais comum do que podemos imaginar. Encontramos na Bíblia muitos personagens bíblicos que sofreram deste terrível mal. A depressão é algo tão grave, especialmente para nós aqui no Brasil, que é uma das nações que ocupa um dos lugares de proeminência neste assunto. E a depressão é conhecida como a doença, o mal do século. Até o ano 2020, os estudiosos acreditam que o número de medicamentos contra a depressão vai superar qualquer outro tipo de medicamento, inclusive para o coração, que hoje está em primeiro lugar. Então, daqui a alguns anos, as pessoas vão estar consumindo muito mais medicamentos para combater a depressão do que para outras doenças, como por exemplo o coração. E antes que possamos estudar esse assunto de maneira bíblica, eu quero mostrar algumas informações, alguns dados de pesquisas da Organização Mundial da Saúde. A depressão, ela afeta 4,4% da população mundial. Aqui no Brasil é 5,8%. 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Agora, é interessante você observar que o Brasil é o país com a maior prevalência de transtorno de ansiedade do mundo. 9,3% da população brasileira sofre um transtorno de ansiedade, que é um dos degraus da depressão. E mais ainda, o Brasil, como eu já disse, 5,8% da população sofre de depressão. Podemos assim imaginar, em torno de mais de 11 milhões de brasileiros, eles estão escravizados por essa doença. A Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o país, na América Latina, é o país que está no topo. Nas Américas, de maneira geral, só perde para os Estados Unidos, mas na América Latina é o país que assume a posição de preeminência, está em primeiro lugar. Então, quando você vai vendo todos esses dados que são importantes para nós, em que sentido? Imaginar como este assunto precisa ser tratado hoje de frente. Porque, em consequência da depressão, nós temos o suicídio. O que os especialistas estão apavorados é a quantidade ou o aumento do suicídio na população de maneira geral. Só para vocês terem uma ideia, é a segunda causa que acomete
jovens dos 15 aos 29 anos é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Em algumas regiões do Brasil, tem virado uma epidemia o suicídio. Ultimamente, se viralizou pela internet o suicídio de pastores. Eu recebi algumas mensagens e até retornei essas pessoas. Porque o teor, de maneira sutil, colocava Deus no réu, porque ele não guardou os seus servos, e a igreja como uma fonte de desgaste, de opressão e depressão. Isso não é verdade. Até um desses pastores que suicidou, eu conheci muito bem ele, como também seu pai. E digo para vocês, a igreja não é. Eu sirvo pela misericórdia infinita de Deus há 30 anos. E nunca me senti, irmãos, doente, estafado, porque não sirvo à igreja, sirvo a Deus. Agora, quando você serve à igreja institucional, aí você é cobrado por resultados, você tem que viver para agradar pessoas, você tem que colocar máscaras, você tem que lidar diretamente com as pessoas, e claro que você lida com as pessoas diretamente, mas quando você serve a Deus, é diferente. E você estude a história dos homens que serviram a Deus. Nós vamos, se o Senhor permitir, na quinta-feira, estudar este assunto, vendo um pouco sobre a vida de um dos gigantes da fé cristã. Me permita colocar essa palavra gigante com muito cuidado. Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele sofreu desse mal durante quase toda a sua vida. E muitos cristãos não sabem disso. Mas ele era um homem que lutava contra a depressão todos os dias. Confesso para vocês que há anos atrás, quando eu descobri isso na biografia de Spurgeon, fiquei um pouco abalado. Mas, à medida dos anos, eu tenho procurado estudar sobre essa doença. E pude ver como ela bate à nossa porta todo o tempo. E qualquer um de nós aqui, qualquer um, podemos ser acometidos dela. Qualquer um de nós. Isso hoje é um mal generalizado. Uma das questões sobre o suicídio e por que os jovens hoje estão sendo esmagados, devastados por este mal, é algo que intriga os pesquisadores. Porque até algumas décadas atrás, era algo raro um adolescente, um jovem, sofrer de depressão. Hoje, é algo comum. Algo comum. Adolescentes e jovens serem escravos da depressão. Então, vamos falar um pouquinho sobre suicídio. Em 2015, 788 mil pessoas suicidaram. Isso representa a 1,5% da população de mortes no mundo. E entre os jovens, como eu disse, é a segunda causa. E isso é triste. O Brasil, ele está em primeiro lugar na América Latina, na questão de depressão. E por consequência disso, o índice de suicídio no Brasil é algo assustador. O que tem acontecido e como isso tem viralizado é algo que deixa os pesquisadores intrigados. Com relação aos jovens, segundo os estudiosos, eles dizem que este fenômeno pode ser causado pela popularização dessas novas tecnologias. Essas novas tecnologias, especialmente essas que levam os jovens para o mundo virtual, isola eles da família e do mundo real, faz com que os jovens vão se fechando nas suas emoções. Isso se torna, à medida que eles vão se fechando, eles também vão se abrindo
para a depressão, para a ansiedade, a cobrança excessiva. Muitos pais colocam sobre os seus filhos uma realização que eles pessoalmente não tiveram, então eles querem se realizar no filho. Sobre isso, por causa disso, eles colocam uma carga emocional tão grande, uma pressão tão grande, que eles precisam ser o melhor, que eles precisam ser o primeiro, que eles têm que passar numa faculdade federal, e assim os jovens se matam em cima de livros e se fecham para tudo e para todos. Eles precisam dar uma resposta para o pai, porque o pai tem que dar uma resposta para a família, tem que dar uma resposta para a sociedade, que meu filho é isso e minha filha é aquilo. E nós não temos ideia que o nosso lar está se tornando uma fábrica de deprimidos, de depressivos. Isso é muito sério. Essa popularização do mundo virtual, dessas novas tecnologias, tem feito com que os jovens se isolem. A pressão dos pais sobre os seus filhos é uma pressão onde os pais querem se realizar. Eles não percebem como eles estão fabricando depressivos. Nós vamos avançar. Estima-se que 800 mil pessoas, em torno de 788 a 800 mil pessoas, morrem de suicídio por ano. Isso significa que a cada 40 segundos, uma pessoa morre suicidada. Olha que coisa interessante. Homens suicidam 3 vezes mais do que as mulheres. Imagina, os homens, eles suicidam 3 vezes mais do que as mulheres. Irmãos, eu não sou nada contra a lei Maria da Penha, mas eu acho que também tinha que ter a lei do Zé da Penha. Porque hoje tem dado tanta proteção para as mulheres, estamos esquecendo dos homens. A pressão sobre os homens é muito grande. Os homens sofrem uma pressão enorme. E por outro lado, as mulheres estão ganhando uma emancipação geral. Hoje fala-se do empoderamento da mulher. Eu não conhecia essa palavra, irmãos. Ela existe. Ela popularizou. É uma palavra que ela é sinônimo da mulher, o empoderamento da mulher. E agora as mulheres estão livres, leves e soltas. E os homens estão se afeminando. Os homens estão se encolhendo. Se resume a um controle remoto e aquele espaço do sofá onde ele vive. E a mulher que toma conta de tudo. O homem é o cabeça, ela é o cérebro. Ela que domina. O homem faz tudo o que ela quer, do jeito que ela quer. E se ele não quiser, ele que se cuide, porque o poder dela é muito grande. Isso é maligno, irmãos. Nós estamos destruindo um dos fundamentos que Deus colocou para sustentar a vida nessa terra, que é a família. Família. O casamento está sendo destruído diante dos nossos olhos. Os governantes trabalham para isso. Essas grandes televisões trabalham para isso. São ferramentas escancaradas de Satanás para destruir a família. Cristãos que assistem e são escravos de novela, digo para vocês aqui, face a face, vocês podem ter convertido a qualquer outra coisa, mas nunca a Cristo. Não creio que um cristão que nasceu de novo assiste novela, porque assistir novela e ser escravo disso, nossa, não posso perder o capítulo amanhã. Fala para você, sabe onde é que você converteu? Você converteu nunca. Se tem alguém aqui assim, eu vou falar para você, você está indo para o inferno a passos largos, a passos largos. Satanás está de mãos dadas com você, colocando em você uma carapuça de falso religioso, porque nada é mais danoso ao Evangelho e à vida hoje, como foi constituída por Deus, como o que essas novelas tentam aplicar. Então, irmãos, afaste disso. Se você conhece alguém, tira essa pessoa disso. É vergonhoso nós tolerarmos o homossexualismo, todo tipo de prática perversa dentro da nossa casa. Como pode, irmãos? Isso é que tem criado brechas, e assim as famílias estão sendo dilaceradas. Pais não têm condições hoje de ir diante de Deus, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Homens estão perdendo o seu papel de sacerdote, de profeta, de pastor e de mestre na sua casa.
não tem nada que ensinar, porque não vive, não se alimenta, não pode sentar na mesa e ordenar a bênção de Deus sobre a sua casa, porque ele não tem a bênção em si. Então os homens estão se encolhendo e as mulheres estão soltas. E aí nós estamos vendo, irmãos, o que está acontecendo com este mundo? Uma geração de depressivos, a doença que mais cresce. Nós vamos avançar um pouco, irmãos. Como eu disse, os homens morrem 3 vezes mais do que as mulheres de suicídio, porém as mulheres são aquelas que mais tentam suicídio. Elas tentam, até rescindem mais do que os homens. Os homens não, os homens quando eles se suicidam, eles já dão um tiro na cabeça. A mulher não, ela toma metade do remédio para suicidar. E a outra metade, ela tenta na segunda alternativa. Os homens não, eles já suicidam de uma vez. As mulheres reincidem mais, tentam mais. Nenhuma dessas questões são agradáveis. Agora, o que a Bíblia ensina sobre isso? A Bíblia ensina, irmãos, que a depressão é um mal comum e que nós devemos ser cuidadosos em colocar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Você vê nesse salmo aqui os filhos de Corá. Se você estuda sobre os filhos de Corá, você vai saber que esses homens, eles tiveram uma história extremamente triste. Eles são aqueles filhos que viram seus pais morrerem, a terra abrir e seus pais serem tragados vivos. Mas eles não se tornaram murmuradores, eles se tornaram adoradores. E dessa grande tragédia, eles cantam esse salmo. E nesse salmo você vê aqui o salmista, que é um dos filhos de Corá, dizendo para a sua alma: bendiz, ó minha alma, ou minha alma, por que te perturbas? Por que estás inquietas? Você vê aqui, ele dizer isso para a sua alma, ele está dizendo para ela. Vamos ler só o versículo 5, mais uma vez. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Então você vê que ele não é a alma falando com ele. Talvez mais à frente a gente vai examinar a questão prática desse texto. Por que você que tem que falar a sua alma e não deixar que sua alma fale a você? Isso tem um ponto psicológico muito sério, espiritualmente mais ainda. Porque nós precisamos assumir o controle das nossas emoções e não deixar que as nossas emoções assumam o controle da nossa vida. É nós que temos que dizer para a nossa alma e não nossa alma que tem que dizer para nós. Então isso é muito sério, a Bíblia trata deste assunto. O exemplo que eu quero dar para vocês é o exemplo de Elias. Vamos começar aqui só com Elias, apenas introduzir, depois a gente conclui quando o Senhor permitir. Elias, vou resumir rapidamente um pouco sobre a vida de Elias. A história dele pode ser remontada a partir do capítulo 16 de 1 Reis, embora ele não é citado ali, mas ali forma o contexto da vida do Elias. Porque Elias viveu num tempo onde havia uma dinastia de assassinos cruéis que haviam assaltado o trono de Israel. Então, quando você estuda a história dos antecessores de Acabe, Acabe era o rei da época. Você vai estudar os antecessores dele, você vai ver que era um bando de serial killers que havia assumido o trono de Israel, assassinos em série. E a Bíblia diz que Acabe foi o pior deles. E para completar o quadro, ele ainda casou com Jezabel, que era rainha dos Sidônios. Era uma mulher que odiava a Deus. Ela era profana, uma mulher pagã, pervertida, imoral. E o pior, o reino de Israel se tornou um reino de saias. Ela era uma mulher empoderada. Esta era a Jezabel. E aí, irmãos, surge um homem lá das terras de Gileade, um tesbita, chamado Elias. Então ele vem, traz uma palavra de Deus, o juízo de Deus, a palavra se cumpre, Deus manda ele para Querite e ali ele fica. Então você vai ver que o Elias fica em Querite, de Querite ele vai para Serepta, de Serepta ele vai para o Carmelo, do Carmelo ele vai para Jezreel, e de Jezreel ele vai para Berseba.
Então, a gente cita isso, mas não tem noção do que significa isso. Mas toda essa trajetória dele é muito significativa. Agora quero lhes mostrar algo no capítulo 19 de 1 Reis. Aqui quero me deter um pouco sobre a vida do Elias. 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Esses profetas aqui, irmãos, foram profetas pagãos. Vocês sabem muito bem disso, está aqui no capítulo 18. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Vamos entender um pouco sobre isso aqui. Meus irmãos, essa palavra temendo, pois, Elias, temendo. A ideia que se tem é que Elias estava com medo. Mas quando você estuda essa palavra no hebraico, você vai ver que a palavra aqui tem muito mais a ver com cansaço, com desânimo. Elias ficou desanimado. Elias não tinha medo do marido dela. E agora ele vai ter medo da Jezabel. Então nós precisamos entender a natureza desse medo de Elias. Então, em primeiro lugar, a natureza desse medo foi provocado por um desânimo. Por que Elias teve medo? Porque ele estava desanimado, ele estava cansado. O cansaço produziu esse medo. Então não podemos analisar o medo sem ver a sua natureza. E aqui é onde entra a depressão em muitas pessoas. O cansaço, a fadiga, o estresse. Muitas vezes as pessoas começam a se envolver demais, a se dar demais, a trabalhar demais, a fazer demais, a se ocupar demais, a se encher de responsabilidade demais, e não olha para si, não se cuida. Um peso vai esmagando, e as suas forças vão se esvaindo, e a pessoa não percebe que do físico parte para o emocional. Então aqui nós vemos um homem que estava extremamente cansado. Deixa eu lhe dar um exemplo. Quando ele saiu de Querite, no capítulo 17, versículos 3 a 9, quando ele saiu de Querite, ele foi para Serepta, ele andou 150 quilômetros. Depois, por favor, no capítulo 18, versículos 42 a 46, ele saiu do Carmelo e foi para Jezreel. Ele andou 25 quilômetros. E depois ele saiu de Jezreel e foi para Berseba. Ele andou 160 quilômetros. Está vendo aqui? Ele saiu de Jezreel e foi para Berseba. Depois ele fez mais uma viagem de 300 quilômetros. Irmãos, eu estou falando de alguém que andou a pé. Ele andou a pé. Ele fez tudo isso aqui a pé. Sabe em quanto tempo? Quanto tempo? Em 3 anos e meio. 3 anos e meio. É o que nós temos registrado, fora o que não está registrado. E sabe o que ele tinha, irmãos? Nada. A não ser Deus. Ele não tinha uma casa. Ele vivia em cavernas. Ele era o profeta de Deus, ele era a voz de Deus na terra. Ele era um homem de Deus. Posso dizer assim com muito cuidado. O que estava acontecendo na terra dependia muito do que Elias vivia diante de Deus. Então ele levava essa carga sobre os seus ombros. Aquela fome que devastou toda aquela região tinha a ver com aquele homem diante de Deus. Você percebe? Então a carga, a responsabilidade, o peso, o cansaço de Elias estava esmagando ele. Então chegou um momento que ele se depara com uma situação em que ainda ele já era o homem mais odiado. Acabe procurou ele por todos os lugares para matá-lo. Aí só depois que ele foi até Acabe, ousadamente, desafiou aqueles profetas pagãos,
E depois que ele fez tudo aquilo, sabe qual foi o resultado? Não houve nenhum arrependimento, houve euforia. Israel não se arrependeu. Mesmo vendo o poder de Deus na vida de Elias, Israel não se arrependeu. Aí sabe o que ele fez? Ele vazou, ele fugiu. Porque o povo não se arrependeu. Porque se o povo se arrepende, o povo poderia se levantar junto com ele. Não, ele continua. Se ele estava só, ele ficou mais só ainda. Aí ele foge. Ele sai do Carmelo, vai para Jezreel. Chega em Jezreel, está nas primeiras páginas dos jornais. Jezabel quer matar o Elias, já marcou até a hora de matar ele. Então o horário do velório dele já estava marcado. Ele não aguentou, irmãos, ele desanimou. E isso tem trazido muita depressão, irmãos. Desânimo, cansaço, um cansaço silencioso, por causa das suas responsabilidades. Você pode ser o super-homem, a super-mulher. Elias era um grande homem, mas vem o cansaço. Olhe bem, vamos ler os textos. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Sabe o que era um caminho de um dia? Mais ou menos 30 quilômetros. Eles gastavam para caminhar um dia, em torno de 30 quilômetros. Vem, se assentou debaixo do zimbro e pediu o quê, irmãos? Se era eu, era você, talvez a gente ia pedir pão e água. Ele pediu morte, porque nem comer ele queria morrer. Ele pediu a morte. Aqui está, irmãos, um coração enfrentando a depressão, porque a depressão, ela é aguda, ela provoca uma dor em todo o nosso sistema cerebral, emocional, físico. Ela se torna um mal psicomente somático, corpo, que atinge o nosso corpo. Então a pessoa vai perdendo a perspectiva, o ânimo, o prazer, e não há outra alternativa a não ser o desejo da morte. Isso cresce, porque a depressão provoca uma dor intensa no interior. Alguém descreveu assim essa dor: é como se você tivesse acabado de perder a pessoa que você mais ama. Então alguém chega e diz assim: sabe aquela pessoa? Morreu. Então vem um choque. Quem já passou por isso alguma vez, pode imaginar como é esse choque. É um choque que neutraliza, que tira o chão debaixo dos seus pés. Só que na depressão é esse choque com uma intensidade de sensação que ele não vai passar. Consegue entender, irmãos? Eu não sei se eu conseguir ajudar vocês a capturar essa ideia. É esse choque que o chão saiu debaixo dos seus pés. É como se você vai caindo em queda livre, com a sensação de a qualquer momento você se esborrachar. É essa sensação agonizante, a sensação da dor da depressão. O que uma pessoa com uma dor dessa quer? Morte. A morte é um alívio. A morte é um alívio para essas pessoas. É aí que vem o suicídio. O Elias está aqui pedindo a morte. Irmão, não me venha acusar o Elias não, porque eu tenho certeza que quase todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, já pedimos a morte. Você, como Elias também, já se sentou muitas vezes e chorou e desejou ardentemente morrer. Então olhe aqui para o Elias. Ele disse: basta, agora ao Senhor a minha alma, pois eu sou melhor do que os meus pais. Aí diz que ele deitou e dormiu. E essa sonolência também tem a ver com a depressão. Ele deitou e dormiu profundo. Mas o anjo chegou, trouxe alimento para ele, diz: levanta e come. Veja que milagre celestial estava acontecendo ali. Mas ele estava tão insensível, tão petrificado nas suas emoções, que ele nem se importou com o que Deus estava fazendo com ele. Porque uma pessoa deprimida, ela tem uma mente petrificada, nada penetra. É aí que entram os remédios. Dopam as pessoas, passa a assumir o controle das suas emoções, porque ela não se dá conta do que está ocorrendo em volta dela. Seu coração vai ficando petrificado, sua mente fechada, insensível. E aqui está o Elias, passando por tudo isso. Aí diz que ele deitou e dormiu. O anjo veio. Aí versículo 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido,
sobre pedras em brasa. Irmãos, era um banquete para quem não tinha nada. E mais ainda, era uma comida celestial. A botija d'água diz que comeu, bebeu e caiu no sono. Por quê, irmãos? Porque ele queria a morte, ele não queria comer, ele queria a morte. Ele não tinha prazer em nada, nem naquele grandioso milagre, nem naquele jantar à luz de velas que Deus preparou para ele, foi capaz de tirá-lo daquele desânimo profundo. Aí voltou a segunda vez o anjo, versículo 7, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Aí ele foi de Israel para o Horebe. Sabe quantos quilômetros? 300. 300 quilômetros. Irmãos, eu quero que você observe essa frase aqui, porque ela é muito importante. Versículo 7, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho, a jornada será longa. Observe isso, irmãos, é uma palavra para nós. A nossa jornada aqui, irmãos, é uma jornada longa, mas se você não estiver alimentado do Senhor, você vai sucumbir. Sabe por que muitas pessoas caem nos laços da depressão? É porque falta alimento espiritual. Muitos perdem o ânimo de caminhar e se entregam à depressão porque não se alimentam do Senhor. Aqui está um grande exemplo para nós. Se você quer vencer a depressão, alimente-se do Senhor, porque se o Senhor não nos alimentar, irmãos, sabe o que acontece? Quando eu era jovem, eu ouvi um ditado assim, e me perdoe por citar isso: mente vazia, oficina de Satanás. E é mesmo. Porque se você não alimentar a sua mente do Senhor, se você não se alimenta da palavra de Deus, com certeza você vai alimentar a sua mente de outras coisas. E só há dois senhores neste mundo, Deus ou o diabo. Só há duas esferas onde nós podemos estar, ou neste mundo ou nos lugares celestiais. Então, se você não valoriza isso, e muitos não têm valorizado, Deus tem nos dado uma porta onde Ele tem derramado um maná, mas quantos têm alimentado sua palavra, da sua palavra? Quantos têm buscado a vida do Senhor? Então você vai ver que homens de Deus enfrentaram a depressão. E por que venceram a depressão? Porque eles foram alimentados pelo Senhor. Elias poderia continuar ali, debaixo daquele zimbro, e morrer ali mesmo. Mas o Senhor enviou a ele a sua palavra. O Senhor enviou um maná celestial. O Senhor tem nos dado um maná celestial. A figura deste pão, a figura desta água, é a figura da palavra de Deus. Porque em João 6, aqui nós temos a figura, nos evangelhos nós temos a realidade. Jesus diz que a sua palavra é o pão, é o alimento, é espírito, é vida, em João 6. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E esse pão físico, ele pode matar a nossa fome. Essa água pode matar a nossa sede. Mas Jesus disse: a água que eu lhe der, a água que eu lhe der, vai formar em você uma fonte que saltará para dentro da eternidade. Irmãos, me fala se uma pessoa assim vai sucumbir na depressão. Nunca. Nunca. A depressão vai bater na porta do seu coração, ela vai te chacoalhar, mas quando você se alimenta do Senhor, essas paredes, essas barreiras, elas são quebradas, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha. Ela é como uma espada que penetra, ela é como a água que nos lava, ela é vida, ela é poder. Então aqui você percebe que coisa preciosa. A jornada é longa, irmãos. Não se entregue. Você não tem o direito de ser ignorante àquilo que Deus te fala. Você não pode aceitar isso. Eu digo isso para todos vocês, todos nós, eu e você. Muitas vezes somos assaltados por esse terrível mal. Olha o que está diante de nós, olha a nossa realidade contextual. Que esperança tem uma pessoa sem Deus neste mundo? Nenhuma. Você vai confiar em quem? No Temer? No Trump? No Putin? Você confia em quem nesse mundo?
E quando você pensa que a decisão do amanhã pode estar na mão de um translocado lá na América do Norte, aí, irmãos, ninguém dorme à noite, se não for com Rivotril. Você pensar uma coisa dessa. Qual é a esperança que tem as pessoas nesse mundo que vivem sem Deus? Qual é a segurança que elas têm? A nossa segurança está lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí que está a nossa segurança. Nós não temos uma esperança qualquer, nós temos uma viva esperança. Nós não temos uma certeza qualquer, nossa certeza é uma realidade que o Espírito Santo já comunica no nosso coração, que nós estamos com Cristo assentado nos lugares celestiais. Então é isso, é uma âncora e firme que penetra além do véu. Eis que o Senhor quer nos falar nesses dias. Então nós vemos aqui a vida do Elias, toda a experiência que ele viveu. Deixe-me encerrar citando para vocês um exemplo aqui em Êxodo capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, e sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Isso aqui, irmãos, é o mais extraordinário e glorioso conselho que todos os cristãos devem atentar, especialmente quem tem o encargo do ministério, da obra de Deus. Por que muitos pastores até suicidam? Porque eles estão trabalhando para eles. É o nome deles que está em jogo. Não é o nosso nome que está em jogo, é o nome do Senhor. É o nome do Senhor que está em jogo. É porque muitos se relacionam com a obra e não se relacionam com o Senhor da obra. Estão preocupados com estratégias, com marketing, com produtividade. A renda não pode cair, a frequência não pode cair. Tem que manter esse status, irmãos, é pesado demais. Trabalhando numa empresa, isso é difícil. Agora imagina num lugar onde Deus não está e você acha que está trabalhando para Deus. E depois você descobre que você, irmãos, quem é assim, eu tenho absoluta certeza, sabe que não trabalha para Deus. Sabe que não trabalha para Deus. Porque a alma não se farta. E essa coisa do status, aquilo que Satanás disse para Jesus, transformar pedras em pães, para quê? Para que Jesus fosse um líder popular. Pula do pináculo do templo, para quê? Para ser um líder espetacular. Olha os reinos deste mundo, tudo te darei, se prostrado me adorares. Para quê? Para que ele fosse poderoso. Irmãos, é tudo isso que nossa alma quer, ser popular, espetacular e poderoso. É tudo que nós não deveremos ser. Ok, irmãos? Nós precisamos buscar, os irmãos que servem, busque servir a Deus de uma forma que você se torne desnecessário. Porque quando nós nos tornamos tão necessários, nós já infringimos o princípio espiritual, que a centralidade é de Cristo e não nossa. Então, muito cuidado aí. E muitas pessoas estão se matando por causa desse desgaste. O que aconteceu com Elias? Por que Elias não se suicidou? Por que ele não se suicidou? Ele deitou, ele dormiu. Ele não queria prosseguir. E por que ele não suicidou? Porque Elias não servia a Israel, ele servia ao Deus de Israel. Ele não era um profeta de Israel, ele era um homem de Deus. No capítulo 17 tem duas frases lindas. Primeiro, ele é chamado de Elias de Tisbé. E lá no final, ele é chamado de um homem de Deus. O que separou Elias de Tisbé de um homem de Deus? Um lugarzinho chamado Querite, porque foi ali que Deus criou um seminário teológico de formação de caráter na vida de Elias. Deus levou Elias para Querite porque Deus queria transformá-lo em um homem de Deus. Nunca confie em homens que não foram trabalhados pela cruz. Nunca confie em homens que não têm experimentado fracasso e derrota na sua vida. Não corra atrás de homens que fiquem falando de sucesso. Irmãos, nós
Precisamos levar as pessoas a um discipulado a Cristo e não a nós mesmos. Eu tenho certeza que quem me segue, quem segue outros irmãos, vai acabar no poço da derrota. As pessoas precisam seguir a Cristo e ter uma vida com Ele. Então nós não estamos aqui e nem vivemos aqui pregando a nós mesmos. Paulo diz isso de maneira muito clara em 2 Coríntios, capítulo 10. Até o capítulo 12, você vai ver o quanto ele enfatiza isso. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós não queremos aprovação diante de vocês. Queremos ser aprovados diante dos homens. E o que é aquilo ali que Paulo faz no capítulo 11 de 2 Coríntios? Ele dá a biografia do seu fracasso. Quantas vezes ele sofreu naufrágio, quantas vezes ele foi apedrejado, quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi abandonado, perseguido. Ele é um homem de sucesso? Não. Ele não era um homem de sucesso segundo os padrões do mundo. Até porque ele disse assim: eu experimentei e o poder foi na fraqueza. À medida que eu vi o quão fraco eu era, mais o poder de Deus fluía da minha vida. Como assim? O poder que flui da fraqueza. Hoje é o contrário. É o poder que flui do sucesso. Isso não é a cruz. Quando o Senhor Jesus foi levado à cruz, aí ele conseguiu atrair o mundo após ele. Porque ele se tornou o Salvador do universo. O mundo não vai ser salvo, mas a morte dele foi suficiente para salvar todos, até mesmo Satanás. O sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário tem poder para salvar todos os demônios do inferno, embora eles não serão, mas tem poder. Tamanho foi o seu sacrifício, do qual eu e você hoje estamos salvos pela misericórdia dele. Sansão, quando morreu, diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que durante todo o tempo da sua força. E como foi que Sansão matou todos os seus inimigos? Quando ele se tornou o mais fraco dentre eles. Explica isso, irmãos. Vai lá, vocês que gostam de psicologia, vai explicar isso. Não tem explicação, irmãos. Não tem explicação. Nenhum manual de sucesso vai usar esse exemplo. Ninguém vai chegar aí diante de uma plateia de pessoas e dizer assim: olha, sabe onde é que está o sucesso de vocês? Na fraqueza. Vai todo mundo embora e deixar você falando sozinho. Não é verdade? Mas com certeza, todos que saírem da sua presença voltarão deprimidos. Mas um homem que sabe que o poder emana da fraqueza, ele nunca será derrotado pela depressão. Esses são os homens da Bíblia. Esse é Elias. Vamos ler os textos para terminarmos. Versículo 18 diz: sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu não podes fazer. Então, meu irmão, minha irmã, pense bem, existe um fardo pesado sobre os seus ombros? Existe. Com certeza você está carregando um fardo, sozinho, sozinha. E muitas vezes, sabe por que as pessoas ficam sozinhas carregando fardo? Porque lhes falta amigos, lhes falta companheiros, companheiras. Sabe o que é triste, irmãos? É você não poder confiar em ninguém. Por um lado, as pessoas não confiam porque as pessoas, elas sempre têm um amigo, e um amigo tem outro amigo. Então você compartilha o coração para um amigo que tem um outro amigo que é melhor do que você. Então com certeza aquele amigo vai saber do seu problema. Isso é vergonhoso, irmãos. Eu não vou chamar isso de vergonhoso, não. Vergonhoso é pouco, isso é demoníaco. Você não tomar as misérias do seu irmão, da sua irmã, colocar sobre sua vida. É aí que vem a palavra misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Vem de dois vocábulos, misereu e cardia. É você tomar as misérias do outro e colocar sobre o seu próprio coração. Foi o que Davi fez com Mefibosete. E muitas vezes a gente não acha essas pessoas, irmãos. Isso é triste, sabe por quê? As pessoas vão se isolando para dentro delas mesmas. Isolando para dentro delas mesmas. E por outro lado, não é a falta de pessoas, é a falta de confiança. É pessoas que se isolam, elas nunca cultivam amigos. É triste isso, irmãos, mas tem pessoas que eles passam a vida toda, eles não conseguem fazer nenhum amigo, nem o cachorro dele consegue ser amigo dele. Para mim isso é o cúmulo do pináculo do isolamento. Ele não consegue ter nem um hamster como amigo. Aí fica sozinho. Nós temos o dever, sim, irmãos, de procurar amigos, especialmente amigos no meio do povo de Deus.
Porque amigos são dádivas de Deus. O que quer dizer amigo ser dádivas de Deus? Amigos, eles se tornam aquilo que Deus pessoalmente quer ser na sua vida. Ah, irmãos, eu falo para vocês, não tem nada mais prazeroso nesse mundo do que você encontrar amigos. Amigos como dádivas de Deus. Isso é a coisa mais importante na nossa caminhada numa situação como essa de depressão. Porque um amigo, ele vai embora, mas ele continua sendo presente na sua vida. Amigo não depende de estar junto, ele pode estar 100 mil quilômetros de você, você sente que ele está junto, você sente o ombro dele, então isso é maravilhoso. Então muitas pessoas não têm amigos, é o problema de Moisés aqui. Ele estava sozinho, fazendo uma grande obra, é pesado demais, o fardo que você está levando é pesado demais. Ore a Deus, peça para Deus colocar amigos, amigas. Não fique com medo de abrir, porque um dos pontos também porque as pessoas não fazem amigos, porque elas são ególatras. Sabe aonde está o centro do universo para elas? Sabe aonde? Aqui, ó. Ela é umbigocêntrica. Já viu essa palavra? Não está no vocabulário não, no dicionário não. Coloca. Vê se você não é umbigocêntrico. O seu universo está aqui, ó. Pensa, irmãos. Será que o universo é menor do que meu umbigo? Não, irmãos. Isso é triste. Então as pessoas umbigocêntricas, elas não se abrem para ninguém. Morre. Se deprime, se fecha. Pronto. Isso é triste. Ah, eu não confio em ninguém, não tenho coragem de falar com ninguém. É assim que você vai levar a sua vida? Primeiro que isso aí não é bíblico, isso não é cristão. Isso é falta de comunhão. Comunhão é relacionamento verdadeiro. Eu não vou chegar aqui e abrir minha vida para todo mundo. Mas Deus colocou dádivas na minha vida. E elas são fundamentais para o meu crescimento. Para que eu possa ter saúde espiritual. Então vamos lá. Versículo 19, ouve, pois, minhas palavras, eu te aconselharei. Aqui está outro ponto. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é de ouvir conselhos. Sabe qual é a maior frustração que eu tenho na minha vida, no meu serviço ao Senhor? Não com Ele, mas com as pessoas. É você ver que as pessoas não ouvem conselhos. Depois de 30 anos, irmãos, eu olho para trás, eu vejo tantas tragédias que poderiam ter sido evitadas, se as pessoas ouvissem. Mas elas veem você como homem. Elas veem você apenas como uma pessoa. Elas não creem na unção. Elas não creem que você vai diante de Deus, você ora a Deus por elas e Deus ouve. E aí as pessoas tomam decisões. E sabe o que acontece, irmãos? Destruições. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Aqui muitas. Algumas podem até nesse momento estar olhando para mim. E sabe o que eles passaram? Porque não ouviram. Sabe por que enfrentaram aquela tragédia? Porque não ouviram. Isso é triste, irmãos. Olha o que o Jeito está dizendo: te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus. Que lindo isso aqui. Isso aqui para quem está envolvido no ministério é fundamental. Há uma pessoa aqui dentre nós que ela sempre disse isso para mim. Às vezes eu chegava para ela e falava da minha frustração, decepção. Sabe o que ela dizia para mim? Irmãos, eu tenho certeza que ela não falava baseado nisso aqui. Mas o Espírito Santo usava isso aqui para falar através da boca dela. Ela falava assim para mim. E fala ainda. É só eu chegar reclamando que ela fala. Ela diz assim para mim: você não é Deus na vida da igreja. Você precisa ir diante de Deus pela igreja. Eu olhava para ela, falava, ela não está me entendendo. Na verdade era eu que não estava entendendo. E quando eu li isso, me lembrei dessas palavras que eu ouvi por todos esses anos. Que lindo, irmãos. Olha o que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, vá diante de Deus pela igreja, seja um intercessor. Irmãos, como nós precisamos interceder uns pelos outros. Você que tem servido em alguma esfera sobre pessoas, diante de Deus, vá diante de Deus por elas. Não fique buscando nelas resultado. Vai diante de Deus buscando resultado sobre a vida delas. Conseguiu entender, irmãos? Porque se eu busco o resultado de vocês, ou qualquer outro busca, isso é contrário ao que diz esse texto. Mas vá diante de Deus e busque diante de Deus o resultado na vida delas. E não o resultado delas, mas o resultado de Deus na vida delas. E como isso é possível? Através da intercessão.
E nós temos tanto para falar sobre isso da vida de Moisés, porém não é hora. Deixa eu terminar o texto para a gente ir para casa. E Deus seja contigo, representa o povo diante de Deus. Olha aí, irmãos. Leva as suas causas a Deus. Que coisa linda, irmãos. Que conselhos lindos aqui. Ensina-lhes. Em outras palavras, ensina, prega o que Paulo diz para Timóteo. Insta, a tempo, fora de tempo. Ensina, prega. E confie no poder da palavra. Confie que é a palavra que vai constranger. Confie que é a palavra que vai curar. Confie que é a palavra que vai transformar. Confie no poder da palavra. Mas veja que aqui está antes de estar perante Deus. O homem que não está diante de Deus, pela casa de Deus, sua palavra não tem peso espiritual. Então, antes de pregar, ore pela igreja. Que lindo isso, irmãos. Eu me sinto profundamente esmagado com isso. Versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles, por líderes, por chefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Isto é, não faça tudo sozinho. A obra de Deus é uma pluralidade. Não é um só homem. Não é um só homem. Isso é o perigo, irmãos, de se tornar o centro da obra. Mas ter companheiros. Isso no Novo Testamento é vasto. Muitos textos. Há muitas exposições substanciais sobre esse princípio aqui. Pluralidade. Para que julguem este o povo o tempo todo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Aquilo que Paulo fala de Epáfras. Epáfras, companheiro de jugo. Você sabe o que ele está dizendo? É porque o jugo iam 2 bois, né? O boi velho e o boi moço. Qual que era o papel do boi velho? Ensinar o boi novo. Então o boi velho, ele já era mais adestrado, já tinha levado muitos furões, então, os agulhões já tinham penetrado nele. Então o boi novo, ele é desatento, ele quer ir para o lado, ele é mais impaciente. O boi velho, ele é mais paciente. Então Paulo chama Epáfras de companheiro de jugo. É isso que a gente precisa, irmãos, companheiros de jugo, que não deixa a gente fazer o que nós queremos, que diga não, calma, paciência. A gente precisa de companheiros. Bom, e ele diz, se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. Por que muitas vezes não suportamos? Porque não fazemos o que Deus manda. Não brinque com a sua vida. Não brinque com a sua vida. E assim também todo este povo tornará em paz para o seu lugar. Textos preciosos, irmãos, que eu lamento muito não ter tempo de fazer uma exposição sobre eles. Mas eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao teu coração. Se o Senhor permitir, na quinta-feira nós estaremos aqui e continuaremos sobre este assunto tão importante. Vamos orar, agradecidos ao Senhor. Ao final vamos adorar a Deus com mais uma canção. E que o Senhor possa nos abençoar de maneira muito especial, mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Agradecidos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado a nós. Senhor, nós oramos aqui pelos nossos irmãos e irmãs. Senhor, como essa terrível doença, esse terrível mal tem batido a porta do nosso coração a todo tempo, Senhor. Desânimo, cansaço, fadiga, um peso enorme está sobre os ombros do teu filho e da tua filha nesta hora. E o Senhor os trouxe aqui nesta manhã. Então, Senhor, que eles possam tomar o fardo do Senhor, que é leve e suave. Porque muitos, eu creio, Senhor, que estão aqui nesta manhã, estão se sentindo extremamente, emocionalmente, fisicamente cansados. E nós te pedimos nesta hora, Senhor, penetra esta palavra nos seus corações. Traga cura nesta hora, Senhor. As marcas das decepções, das frustrações, as cobranças. Senhor, quantos estão desgastados? Isso tem
desgastados relacionamentos, casamento, as famílias, o desânimo no trabalho, enfim, ó Deus, Tu conheces cada um de nós, porque somente Tu sonda os nossos corações, e que nesta hora, Senhor, essa seja uma palavra de vida para a Tua igreja neste momento. Traz uma palavra de vida para o Teu povo nesta hora, Senhor. Muda a situação na casa do Teu servo, na vida da Tua serva, no lar dos Teus servos. Nesta hora, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, repreendemos aqui, Senhor, todo pensamento de suicídio, todo sentimento de suicídio. Senhor, nós repreendemos agora no nome de Jesus, porque Tu és vida, Senhor, que este rio de águas vivas, que o Senhor seja derramado sobre o coração da Tua filha, do Teu filho nesta hora. Nós clamamos a Ti nesta manhã, no grande e poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor.